Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para comentarmos a lição da classe do Jardim de Infância. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde mais tempo, se inscreve para você receber sempre que está chegando novidade aqui no nosso canal. E também, se você gostar da nossa aula, não esquece de clicar no curtir ali e escrever em comentários, me conta de onde você é, de qual é a tua classe, quantos alunos tem. Vamos conversar, vamos fazer esse nosso canal crescer a cada dia, amém? Agora vamos comentar sobre a nossa lição número 9, os ajudantes do meu amigo Jesus. Eu encontrei o nosso hino, as sugestões de hino, é o nosso hino da acolhida, né, que é Abra um Sorriso da Aline Barros, e eu encontrei 3 hinos que vocês vão ver qual que vocês vão mais gostar, que fala sobre os 12 apóstolos, os discípulos de Jesus, né, então tem os 12 apóstolos, que é da Jubilu Kids, é bem engraçadinho esse hino, tem os discípulos de Jesus do Bonecão, ele é bem repetitivo, assim, sabe? Mas, enfim, eu acho que para a faixa etária fica bacana também de cantar com eles. E os 12 discípulos dos Chepelitos, esse foi o que eu mais gostei, achei bem bacana também. Enfim, mandei os 3 ali para vocês, escolha qual que vocês gostaram mais. Se tem outras sugestões, comenta aqui conosco, deixa aqui nos comentários ou manda lá no grupo do Telegram, nosso também vai ser muito bem-vindo, certo? E os nossos hinos, que é os livros da Bíblia, que é o nosso hino permanente. Continuando lá agora, vamos para a nossa sugestão de tarefa. Vamos assistir com as famílias esse hininho dos Chepelitos no YouTube, né? E ali junto também eles assistem esse clipe, que é bem bonitinho, como eu falei, e também a história bíblica para crianças, que Jesus escolhe os 12 amigos. E o canal é o Grande Livro. Bem bonitinho também, vai contar bem a história. Aí a criança já vai visualizar tudo. Quando você chegar domingo e contar a historinha para elas, ela vai remetendo tudo que ela já viu e vai ligando com as observações que você vai fazer. Então vai ser assim muito bom. E fora que, como eu sempre faço, é um tempo em família. Eles vão tirar esses minutinhos juntos para aprender a palavra de Deus. E pro memorizando, olha essa ideia que eu trouxe para vocês, muito bacana. Jesus disse: venham comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente. Então a professora irá confeccionar uma varinha com um ganchinho na ponta para as crianças poderem pescar. Levar uma bacia com areia ou água para a sala e cada criança pescará um bonequinho no momento que estiver repetindo o texto áureo. Então, põe um de cada vez. Eu coloquei ali um bonequinho de menino do menino. Você vai pegar a sua bacia. Se você tiver a possibilidade de pôr água, tudo bem. Se você não conseguir água mais areia, você pode enterrar esse bonequinho na areia, certo? E a criança vai buscar, enterra o máximo que você conseguir. E deixa um marquinho para fora, né? Uma argolinha ali. E aí você faz uma varinha de pesca, até com aquele palito de algodão doce, que é um pouco mais comprido, você pode usar. E aí amarra ali na pontinha, né? Para ficar um pouquinho mais difícil para eles, um ganchinho. Esse ganchinho pode ser feito com clips, se você abrir o clips. Se tem a ideia que você tiver ali, você pode estar aproveitando para fazer esse ganchinho para a criança pescar, certo? E aí, a sugestão é fazer aqueles personagens. Esse que eu trouxe para vocês é de rolinho, mas tem outra que eu vi que a professora criou mesmo no próprio EVA. Você conta, você vai chamando mais discípulos, quem estava na beira da praia, quem estava em tal lugar, e você vai chamando eles e vai contando. É bem jóia, eu acho que vocês vão gostar. E eu deixei ali o endereço do Pinterest para quem quiser entrar ali e ver como que foi feito. Essa imagem eu tirei desse canal e eu deixei ali listado para vocês. O que ressaltar na história? Falar sobre cada um dos discípulos de Jesus, mostrar que ele não chamou pessoas perfeitas para fazer a obra, e sim pessoas dispostas a fazer a obra. Cada um dos discípulos, os que a Bíblia traz informação, eu fiz ali uma tabela para vocês, e vocês vão ver que eles não eram perfeitos. Mas eles tinham um coração, um desejo de fazer algo para Deus. E é isso que a gente vai olhar aqui. Vamos analisar cada um deles. Começando por Pedro. Pedro, ele era pescador, ele tinha uma educação bem limitada
Mas ao mesmo tempo ele era violento, era impulsivo, era inconstante. Ele era aquele 8 ou 80, certo? Então, tanto que ele vai, não, senhor, eu vou morrer contigo se for preciso. E aí, no mesmo momento, ele nega Jesus. Não, eu nem conheço. Né? Então a gente vai ver assim o quão Pedro ele era inconstante, mas sempre ali pertinho de Jesus, certo? Sempre, mas como eu falei, o Senhor teve que trabalhar muito na vida dele para que esse homem impulsivo, violento, se tornasse aquele grande pastor de igreja que ele foi. Né? Aquele discípulo ali que fez, assim, o Senhor deixou uma grande obra na mão dele. Então, teve que haver todo um processo de transformação na vida de Pedro. Continuando João. João ele era conhecido como filho de trovão. Queria que caísse fogo do céu sobre uma cidade que não recebeu bem eles. Queria um lugar de honra ao lado de Jesus no céu. Queria limitar a ação dos outros em nome de Jesus para apenas aqueles que seguiam no grupo dele. Então ele viu alguém curando lá em nome de Jesus. Ele, que isso? Foi lá e repreendeu. E ainda Jesus falou, mas Pedro, que isso, João? Não é assim. E depois ele se transforma no quê? No apóstolo do amor. Vejam quanto Deus trabalhou na vida daquelas pessoas. Ele pegou pessoas de todas as formas. Pessoas que muitas vezes aos nossos olhos a gente não chamaria nem para ser conhecido. Imagine para andar junto, ser chamado de amigo, para continuar a boa obra. Então vejam como Deus ele conhece o potencial de cada pessoa. A gente mesmo não põe confiança em nós, mas Deus ele vai nos capacitando, ele vai nos ajudando e eles foram mudando, né? Quando eles são cheios do Espírito Santo lá no dia de Pentecoste, parece que a vida deles é um boom, mudou realmente da água para o vinho, porque até ali quando Jesus morre, Pedro tinha acabado de negar Jesus. Mas de repente, quando eles começam a buscar o Espírito Santo e o Espírito Santo desce sobre eles, eles são revestidos pelo Espírito Santo, a vida deles muda completamente, porque o Espírito Santo é que faz a boa obra em nós, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, o Espírito Santo que nos dá autoridade, é o Espírito Santo que nos dá o espírito de ousadia. Quanto mais nós buscarmos o Espírito Santo na nossa vida, mais a gente vai vendo transformação no nosso interior. Certo? Tem Tiago e Zebedeu, o Tiago, filho de Zebedeu, era irmão de João, então as mesmas atitudes ali que um tinha, o outro tinha também. O mesmo temperamento instável e egoísta. Eles queriam sentar um à direita e o outro à esquerda de Jesus lá no céu. Veja, aí né, a mãe deles vai lá pedir isso para eles. Então eles eram diferentes, eles pensavam só neles mesmo. E temos André, que ele andava com Jesus, mas ele tinha pouca fé. Quando o Senhor vai fazer a multiplicação lá, ele fala assim, mas ó, não tem como a gente alimentar toda essa gente? É melhor despedir eles e ir embora. E aí o Senhor vai lá e faz a multiplicação para o André ver. Então ele andava, ele via os milagres que Jesus fazia, mas ele não acreditava que até multiplicar o pão o Senhor multiplicava. Certo? Já o Mateus, ele era cobrador de impostos. E essa era uma das profissões mais mal vistas que tinha naquela época. Porque eram judeus que cobravam impostos dos judeus que moravam na terra dos judeus. E esse dinheiro não era revertido em obras para melhoria, como é feito hoje. Hoje nós pagamos os impostos, mas o governo, ele reverte em melhorias para nós vivemos aqui no nosso país. Deveria ser assim, certo? Só que lá não. Lá eles tinham que pagar imposto para eles viverem naquela terra e o dinheiro saía dali e ia para Roma, para mão do Império, para as mãos do Império Romano, para investir na riqueza deles, nas guerras deles e muitas vezes guerras que iam afrontar o próprio povo de Israel. Então eles não tinham amizade nenhuma com o cobrador de impostos, né? Eles falavam assim que eles eram tidos como impuros, como sujos, eles não. Então olha quem o Senhor Jesus foi chamar. Tem o Bartolomeu que tinha preconceito contra quem nascia lá em Nazaré e olha que Jesus nasceu em Nazaré. Tanto que quando o André chama ele, ele fala assim, desculpe, quando o Felipe chama ele fala assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Esse tipo de pessoa aí que Jesus estava andando, chamando para seguir ele. Temos o Simão, né, que era zelote, né? Só do fato dele ser zelote, não é o sobrenome dele, era a facção religiosa que ele servia, né? Eles eram contra a dominação romana, eles viviam em guerra, eles faziam, né? Eles eram meio revoltados ali com Roma, e é uma forte oposição que eles tinham contra Roma. Então, olha, né, um espírito ali de contenda, de guerra mesmo, de rebelião, assim. E o Senhor falou: não, vem você também, Simão. Aí temos Felipe que andava com Deus, mas é a mesma situação do André. Tinha pouca fé. Também não cria que Deus era capaz de multiplicar. Ele falou: não, só temos 5 pães e 3 peixinhos, como é que nós vamos fazer? Tem que despedir essa multidão e embora. E o Senhor foi lá e opera o milagre. Tem o Tiago, filho de Alfeu. O Tiago e o Judas, o filho de Tiago, o Tiago, filho de Alfeu, e Judas, filho de Tiago, a Bíblia não traz muitos relatos sobre eles, certo? Então, eu não tenho como. O que tem, assim, que a gente descobre da vida deles, mas não é encontrado na Bíblia. É encontrado, assim, em outros livros ali, então não vou nem falar com vocês. Tem o Tomé, que também não tinha fé, que, né, Jesus ressuscitou, estava ali, ele teve que pôr ali os dedos, o Senhor falou: olha, põe os seus dedos aqui nos buracos da minha mão para você ter certeza que eu sou o Filho de Deus, porque ele não acreditava na ressurreição de Jesus. E Jesus mesmo tinha falado isso para ele. E aí o Senhor se apresenta, né, com um corpo, né, glorificado, e ele não acredita que é Jesus. E o Judas Iscariotes, que andou com Deus todo, né? Desde que Jesus chamou, ele andou com Deus, mas ele não se deixou ser transformado. Então, andar com Deus não é garantia que você já foi transformado, né? Ser crente e ir na igreja não garante uma transformação na sua vida. Judas estava com Jesus todo o tempo e ele morreu e não deixou Jesus transformar o coração dele, porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Você pode abrir o coração para Deus e para tudo que ele tem para te dar, ou abrir só uma brechinha. E aí Deus vai tentar fazer o máximo por você naquela abertura que você deu para ele. Só que se você quer que ele realmente entre na tua vida e mude, você tem que abrir verdadeiramente as portas do seu coração para que ele possa mudar a sua vida. Muitas pessoas andam com Deus, né? Lembra daquela passagem que a gente sempre fala, né? Que eles vão bater, mas eu preguei no teu nome, eu expulsei o demônio. E o Senhor fala: olha, mas eu não te conheço. Ou seja, você não se abriu para mim verdadeiramente. Porque nós só começamos a conhecer a Deus quando nós deixamos Ele entrar na nossa vida, certo? Então, esses são todos os amigos de Jesus. Eram pessoas imperfeitas, não eram pessoas capazes, nenhum deles era pregador de palavra, nenhum deles era capaz de fazer, levar multidões a acreditar em Jesus. Mas o Senhor Jesus primeiro trabalhou na vida deles, para depois eles poderem trabalhar na vida das outras pessoas. O Senhor Jesus vai trabalhar primeiro na sua vida, professora, na sua vida pai, na sua vida mãe, na sua vida, para depois, através da sua vida, ele poder alcançar mais e mais pessoas. Amém? E para finalizar, eu trago uma sugestão do jogo da memória dos discípulos. E cada vez que o aluno encontrar o par, ele deve falar alguma coisa sobre o personagem. Você vai ler um pouquinho, vai comentar um pouquinho sobre cada personagem, eles são pequenos, então é bem pouquinha coisa. Se ele falar só o nome do personagem ali, já tá muito bom, certo? Então ali tá os personagens, você vai imprimir 2 cópias dessa. Eu encontrei essa, achei mais bonitinha na internet. Para quem tá no grupo do Telegram, você vai poder copiar daí mesmo, cola no Word, né? Dá uma ampliada ali e imprime 2 vezes para fazer as cartinhas. Eu sugiro que ou você passe a nossa fita larga poderosa, né? Transparente ali para ficar mais firme, ou você corta a cartolina. Se você tiver papel de gramatura mais grossa, ótimo. Ou senão você pode pegar uma folha de cartolina e cortar ela na medida da folha 4. Se eu não me engano, né? Eu já cortei bastante folha de cartolina. É 21 por 31 a medida. E ela passa certinho ali na impressora. Não enrosca nada, porque a impressora ela tem papéis e gramaturas diferentes já próprios para isso.
certo? Daí ela fica mais firminha ali, você corta bonitinho, tudo do mesmo tamanho, bem certinho, tem até as marcações ali. Veja o número de crianças na tua classe. O ideal é jogar no máximo 4 pessoas em cada jogo. Se você tiver muita criança, imprime mais do que um jogo, certo? E para cada jogo você precisa imprimir 2 folhas dessa folha que eu passei aí. E ali tá o endereço, para quem quiser pegar direto do site, né? Tá ali o endereço ou clica ali que te direciona para lá. São essas as minhas sugestões para hoje. Que Deus abençoe a aula de vocês. E lembrando, se você gostou dessa aula, deixa o seu like, deixa um comentário também, para que o YouTube veja que esse conteúdo é significante, ele é importante e ele comece a mandar para mais gente também. Certo? E assim, quantas pessoas vão ser alcançadas pela palavra do Senhor? Que Deus abençoe vocês e até semana que vem. Tchau, tchau!